Pessoal, uma grande vitória da direita acaba de acontecer. Michele Bolsonaro fez a declaração para todo o Brasil e deixa os fãs de Jair Bolsonaro ainda mais animados. Vamos trazer todos os detalhes aqui para vocês nesse boletim de hoje. Já comenta aí, se Jair Bolsonaro for candidato em 2026, vocês votam nele? Sim ou não? Rapidinho, responde aí para mim, porque a opinião de vocês é muito importante. E depois de meses de prisão, grande apoiador de Donald Trump foi solto e vamos dar todos os detalhes aqui agora. E temos que realmente ir atrás de justiça, né, pessoal? Mais justiça de verdade, porque o Brasil ele é um país que cada vez surpreende mais, infelizmente, pelo lado negativo. Vocês viram um rapaz que doou R$ 500 para manifestações do dia 8 de janeiro, que foi condenado a 14 anos de prisão? Isso pelo STF, tá? Não foi R$ 500 mil, foi 500. Não foi 500 milhões, foi aqui, ó, R$ 500, tá aqui na matéria. Eu vou compartilhar e mostrar para vocês. Tô lendo aqui na matéria, vocês vão ver junto comigo. Então vocês têm ideia do verdadeiro absurdo que estamos vivendo? Se você não ficou indignado com isso, seja de direita, seja de esquerda, pode ter certeza, gente, que tem alguma coisa errada aí. Pois isso deixa muito claro que no Brasil compensa mais matar, roubar, do que se manifestar. O que está acontecendo? Você que não se conforma com essa situação, já se inscreve aqui no canal. Aqui embaixo, se inscreve, ativa o sino de notificações para não perder nada, pois talvez você não veja esse canal de novo na tela do seu celular, do seu computador, da sua TV. Então, vem aqui com a gente para você ficar por dentro de tudo. Eu sou Ana Paula, sou de São Paulo, capital. É um prazer ter você aqui conosco. E no meio desse caos político, Mota acusa Lula de compra de votos e esquenta mais o desespero da esquerda nas eleições de 2026. Em meio a tudo isso, o importante político também pediu renúncia ao cargo. Olha quanta coisa. Sem mais demora, vamos para as notícias de hoje? Já começa aqui com a primeira, que veio do jornal Globo, que mostra que a Michele Bolsonaro descreveu melhoras no quadro de Jair Bolsonaro. É uma notícia muito boa, né? O pessoal ficou muito feliz aí com essa informação. Vou mostrar aqui rapidinho em tela, só para vocês verem comigo. Michele Bolsonaro, deixa eu mostrar. Olha só, Michele diz que Bolsonaro está há 6 dias sem soluços e relata a melhora. Filho descreveu o quadro mais grave. Ex-primeira-dama afirma que ex-presidente retomou fisioterapia, enquanto Carlos Bolsonaro falou em crises persistentes dias antes. E a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, ela afirmou, então, no sábado, agora dia 4 de abril, que o ex-presidente Jair Bolsonaro está há 6 dias sem episódios de soluços e apresenta evolução no quadro de saúde. A declaração foi feita nas redes sociais e contrasta com um relato recente do filho que havia descrito uma situação mais delicada. E segundo a Michele, Bolsonaro voltou a realizar sessões de fisioterapia. Em publicação no Instagram, ela comemorou a melhora clínica, referindo-se ao marido como galego e agradecendo a Deus pelo progresso. E aqui, gente, então a matéria. O Carlos Bolsonaro ele comentou que ficou bastante tempo sem ver o presidente Jair Bolsonaro e teve a oportunidade de vê-lo e conversar, né? Mesmo estando em casa, é evidente que se trata de uma situação menos pior do que uma prisão e isso precisa sempre ser lembrado. Afinal, ele ainda está preso e não cometeu nenhum crime. Então, ele mostra aqui algumas situações. O Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Bolsonaro cumpre pena em regime domiciliar temporário. A justiça autorizou a transferência do complexo da Papuda para a casa dele por 90 dias, após ele permanecer 10 dias internado em uma UTI no fim de março. Então tem muita coisa acontecendo para a gente ver como que a justiça no Brasil, como que ela é, né? Aqui uma outra situação que eu quero mostrar para vocês é do influenciador brasileiro pró-Trump, é solto após ficar preso por 2 meses. É isso mesmo. E muita gente comemorou isso daqui. Eu vou mostrar para vocês. Olha só. O Infomoney trouxe essa matéria. Influenciador brasileiro pró-Trump é solto após ficar preso 2 meses pelo ICE.
Júnior Pena estava detido em Nova Jersey desde fevereiro e havia tido pedidos de fianças negados. Ele é um influenciador brasileiro. Ele foi solto após passar cerca de 60 dias sob custódia do ICE, o Serviço de Imigração dos Estados Unidos. A liberação ocorreu após decisão de uma juíza federal, segundo o relato do próprio influenciador em vídeo publicado nas redes sociais. Pena afirmou que estava na cela quando foi chamado por um agente. Sem detalhar os fundamentos jurídicos da decisão, relatou que o oficial entrou no local e anunciou sua libertação. Segundo ele, o agente teria dito apenas Freedom ao encontrá-lo, antes de orientá-lo a reunir seus pertences para deixar a unidade. O brasileiro estava detido desde fevereiro. Durante esse período, teve 2 pedidos de fiança negado, conforme contou no vídeo, e a prisão ocorreu após o influenciador faltar a uma audiência judicial nos Estados Unidos. Antes de ser liberado, Pena havia concordado com a deportação voluntária, o que implicaria custear a própria viagem de retorno ao Brasil e ser acompanhado por agentes de imigração até o embarque. Ele não informou se a decisão de soltura altera esse acordo ou os próximos passos do processo migratório. Pena vive nos Estados Unidos há mais de 16 anos e desde 2009 no país ganhou notoriedade nas redes sociais ao produzir conteúdos voltados a brasileiros interessados em trabalhar ou se estabelecer no território americano. E o influenciador já havia declarado apoio ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em 2024, ao ser questionado por seguidores sobre a eleição americana. Ele afirmou preferir o republicano e em publicações anteriores também comentou as políticas migratórias e chegou a minimizar o risco de deportação para trabalhadores brasileiros. Em outro momento, no entanto, ele criticou a atuação de agentes de imigração, classificando algumas ações como desumanas. Então, a gente vê aqui o influenciador, né? Depois de 60 dias, gente, ele foi liberado, ele foi solto, né? E enquanto isso, aqui no Brasil, o que acontece? As pessoas continuam sendo perseguidas, continuam sendo presas, né? Mostrar aqui para vocês uma situação do STF que condenou a 14 anos de prisão um empresário catarinense que doou R$500 para ônibus fretado para o 8 de janeiro. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, em tela, para vocês verem aqui junto comigo e acompanhar. Enquanto isso, no Brasil, STF condena a 14 anos de prisão um empresário catarinense que doou R$500 para ônibus fretado para 8 de janeiro. Corte também responsabilizou 2 outros homens por transferências que financiaram viagem. Defesa entrou com recurso que seria julgado no dia 20 de março, mas foi retirado de pauta. Então o STF condenou porque doou R$500 para um dos ônibus que levou manifestantes de Blumenau até Brasília para 8 de janeiro, gente. Ele responde pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático do Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio público, tombada, associação criminosa, e a decisão foi proferida no dia 2 de março. A defesa entrou com recurso que seria julgado no último dia 20, mas foi retirado de pauta. Além dele, foram condenados outros 2 homens pelo financiamento do ônibus. Segundo a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, Rene Afonso transferiu R$1.000, Vilamir 10 mil, e, no entanto, ele foi identificado pela Procuradoria como uma figura de liderança a favor do ex-presidente Bolsonaro. Segundo informações da UOL em audiência, Alcides relatou que fez o Pix a pedido de um conhecido que teria solicitado dinheiro emprestado para viajar, sem informar o destino. O dono da empresa de ônibus, por sua vez, afirmou que, ao identificar a transferência, presumiu que o valor se referia ao fretamento de viagem para Brasília. A defesa do empresário negou que o valor transferido fosse destinado ao financiamento do ônibus, ou que Alcides tivesse ciência do eventual crime. Então, olha isso, gente. Enquanto isso, no Brasil, é essa piada, essa perseguição, essa justiça, né, que a gente vê aqui conforme a matéria. E isso traz muita indignação para o povo brasileiro, para o povo de bem. Se achar que isso é normal, gente, não sei mais o que não é. E aí a gente viu aqui no Instagram, o Mota, ele criticou a compra de votos do governo Lula. Olha só. Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui, a Jovem Pan trouxe essa matéria para a gente. Eu vou compartilhar em tela agora. Com a população dependente do Estado para um país? Não existe, né, Marcelo? Se a gente observar tudo que o governo faz, é para gerar dependência das pessoas, de um número cada vez maior de pessoas, do Estado brasileiro. Porque é assim que a política tradicional continua controlando, comandando
essas pessoas. O Brasil sofre de forma brutal de compra de votos até hoje, algo que destrói a democracia, mas é um instrumento comumente utilizado para definir eleições. E o que é a compra de votos? É a total incapacidade da pessoa, do eleitor, de compreender qual é o seu papel no processo democrático, qual é o seu papel em relação ao país. Então você tem uma massa de pessoas que olham para os políticos e para o Estado com a expectativa de que eles é que vão resolver os seus problemas. Não há um estímulo para que as pessoas avancem, prosperem, melhorem, assumam as rédeas das suas próprias vidas. Então, este governo fez o pé de meia. O que é o pé de meia? É um esforço para se acostumar jovens a viverem do dinheirinho do Estado enquanto ainda estão na escola. E por que o governo fez isso? Porque a rejeição do atual presidente junto aos mais jovens passa dos 70%. Só que não vai ser assim. Os mais jovens têm uma referência completamente diferente, uma forma diferente de olhar a vida. Os mais jovens já estão crescendo, sofrendo influência e exposição à informação a partir das redes sociais. Portanto, a forma de tratar esses jovens, a forma de mostrar aquilo que eles querem, que estão ali numa fase em que querem crescer, conquistar o mundo, ter uma vida melhor, querem muito, mas o Estado entrega uma esmola. Então, realmente, a gente vê que esta dinâmica é extremamente nociva, mas alimenta um país que não tem projeto, que não tem estratégia, que não tem futuro. É tudo feito pensando na eleição. Nada é feito pensando no futuro do país. Porque essa questão social, né, Mota, a gente sabe a questão que é trazida, a questão do Bolsa Família, a gente sabe que é preciso haver uma assistência social para aqueles que não têm a oportunidade, evidentemente, de procurar emprego. Mas a gente não pode comemorar quanto mais pessoas entram, mas sim deveria haver as pessoas saindo, tendo aquele momento mais emergencial e depois conseguindo viver com suas próprias contas, evidentemente. Se não vira, como o Beraldo colocou, vira um bolsa-voto. Se não vira, não, né, Marcelo? Já virou há muito tempo. A verdade é que essa tendência do Estado de ser populista beneficia incrivelmente os políticos. Políticos de todas as matizes, mas principalmente os políticos de esquerda, porque eles fazem dessa dependência a peça central do seu programa. Não se trata de ajudar aqueles que não podem trabalhar. Na cabeça do esquerdista, se trata de redistribuir a riqueza. Então, cobrar impostos altíssimos, tirar dinheiro de quem paga os impostos para dar esse dinheiro para outras pessoas, não necessariamente aquelas que não podem trabalhar porque estão doentes ou são muito idosos. Trata-se de uma compra indireta de votos. E aí a gente tem que lembrar aquilo que Margaret Thatcher ensinou uma vez. Toda a sociedade tem que ter uma escada para que as pessoas possam subir e melhorar de vida por iniciativa própria e uma rede para amparar aqueles que não têm condição, porque são muito idosos ou são doentes. Não se trata de criar um mecanismo populista de compra de votos. Mas é isso mesmo que se criou no Brasil. Existe riqueza cada vez... Pois bem, gente, comenta aí se vocês concordam ou não com essa opinião, o que vocês acham. Enquanto vocês comentam, eu vou trazer aqui para vocês uma outra situação, né, do que não aguentou a pressão e renunciou ao cargo. Vamos falar aqui de um governador, vou mostrar para vocês também aqui pelo Insta. Deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês enxergarem junto comigo e darem a opinião de vocês do que vocês acharam. Olha só, Jornal Metrópolis foi quem trouxe essa matéria para a gente. Então aqui, deixa eu dar o play para vocês ouvirem um pouquinho o governador do Amazonas, Wilson Lima, renunciou ao cargo para disputar uma das 2 vagas ao Senado Federal nas eleições deste ano. Além dele, o seu vice Tadeu de Souza também deixou o executivo local.
A movimentação foi oficializada por carta enviada à Assembleia Legislativa do Amazonas, publicada no Diário Oficial do Estado no sábado. No documento, Lima cita o prazo de 6 meses de descompatibilização para a disputa eleitoral. Na carta, o agora ex-governador disse ter gratidão ao povo do Amazonas e que a decisão era irrevogável e irretratável. A renúncia se dá pouco de 2 meses depois de Wilson Lima anunciar que ficaria no cargo até o fim do ano, abrindo mão de uma disputa nestas eleições. Na disputa pelo Senado, ele deverá enfrentar nomes como o do ex-governador Eduardo Braga e o ex-candidato à Prefeitura de Manaus, Alberto Neto, ambos encabeçando as pesquisas de intenção de voto. Wilson Lima se identifica com a centro-direita e é relativamente novo na política. Disputou a primeira eleição em 2018 e se elegeu o governador mais votado na história do estado, tendo batido o próprio recorde em 2022, quando foi reeleito. O governador do Amazonas, Wilson Lima. Pois bem, gente, e aí, por que será? Vocês acham que ele também não aguentou a pressão? Comentem aí enquanto vocês comentam para encerrar o boletim de hoje. Vou encerrar aqui mostrando essa matéria onde Mota e Alcolumbre tem 90% de imagem negativa. Quem trouxe essa matéria foi o Brasil, o Correio Brasiliense. E aí o título da matéria vem: Mota e Alcolumbre tem 90% de imagem negativa, segundo pesquisa. Os presidentes da Câmara e Senado foram os piores avaliados na pesquisa Atlas Intel, em parceria com a Arco Advice. E aqui mostra que isso é péssimo, né, para a imagem deles, e mostra o quanto o Brasil está descontente com essa liderança. Eu queria saber qual que é a sua opinião. Vão comentando aí, gente, porque o levantamento ouviu aqui 4.224 pessoas em todas as 5 regiões do Brasil. Tem 95% de confiança, com margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Então eu queria saber aí de vocês o que vocês acham. Esse foi o boletim de hoje. Obrigada e até o próximo encontro.